1 de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 até o versículo número 4. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, diz-nos o seguinte, palavra do nosso Deus: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por só da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Até aqui, até o versículo 4. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, certa vez, em certo momento, Spurgeon, para quem não conhece, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Certa vez, Spurgeon estava em companhia dos seus alunos, na sua escola de pastores, no seu seminário. E os alunos de Spurgeon, eles estavam entusiasmados, alegres, fervorosos, com a escolha do novo embaixador da Inglaterra, o que corresponde, dentro da nossa situação, ao ministro das Relações Exteriores, guardadas as devidas proporções. E aí, aqueles alunos de Spurgeon, eles estavam falando do privilégio, eles estavam narrando a importância desse cargo de você ser embaixador da coroa inglesa, da coroa da Inglaterra. E aí, diante daquela cena, Spurgeon falou o seguinte aos seus alunos, abro aspas, as palavras de Spurgeon: não se impressionem com isso. Afinal de contas, vocês, se dirigindo aos seus alunos, são muito mais importantes do que ele. Ele quem? O embaixador da Inglaterra. O embaixador da Inglaterra representa seu país no mundo. Segue Spurgeon, mas vocês são os representantes de Deus aqui na terra. Ainda que eu fosse chamado, diz Spurgeon, pela coroa inglesa para ser embaixador do reino da Inglaterra, jamais, Spurgeon falou, jamais aceitaria. Até porque, conforme ele disse, eu já exerço o maior e melhor dos ofícios. Eu já exerço o maior e melhor dos ofícios, ou seja, pregador do Evangelho, pregador da palavra de Deus. De fato, meus irmãos, de fato, meus amigos, o ministério da palavra é algo honroso. Dentre várias características, dentre várias qualidades, essa, de certa forma, se destaca. O ministério da palavra, o ministério do pastoreio, o ministério da pregação é, de fato, algo honroso. Afinal de contas, representar o reino dos céus aqui na terra, proclamando as virtudes do supremo rei do universo e também cuidando dos seus súditos até o encontro com o seu rei, com o seu senhor, é uma tarefa, é um ministério que não se equipara, que não se iguala em nada, absolutamente em nada, neste mundo, nesta terra. Todavia, meus irmãos, todavia, meus amigos, junto com os privilégios, e no caso específico, junto com os privilégios ministeriais, estão também as responsabilidades do ministério, estão também as responsabilidades do trabalho que nós realizamos em favor de Deus, em favor da sua casa aqui na terra. E na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, não são poucas as responsabilidades, não são poucas as obrigações que recai sobre a cabeça daquelas pessoas às quais Deus chamou para que pudesse representá-lo aqui na terra. Muitas vezes as pessoas até almejam o ministério em busca das glórias humanas, que de certa forma ele traz. Contudo, a gente não pode esquecer
Todavia, a gente não pode deixar de lembrar que o ministério, ele tem os seus privilégios, mas ele tem muito mais as suas obrigações, as suas responsabilidades. Diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, a gente se depara com esse texto que nós acabamos de ler. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 4. Até porque é justamente disto que Pedro está falando. É justamente disto que Pedro está ensinando nessa parte final da sua carta àqueles irmãos. Ou seja, acerca das obrigações, ou seja, acerca das responsabilidades que recai sobre o ministro cristão, que recai sobre o ministro do Evangelho. E aí, do versículo 1 até o versículo 4, ele se dirige especificamente para eles, dando-lhes conselhos, dando-lhes exortações em relação ao ministério, em relação ao trabalho que aqueles homens, que aqueles servos de Deus, eles desempenhavam, eles realizavam na igreja de Deus, na igreja do Senhor. E aqui, no caso específico, não quaisquer líderes. Aqui, no caso específico, não quaisquer pastores, não, mas pastores, líderes de ovelhas que estavam sendo perseguidas, que estavam sendo maltratadas por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência à palavra de Deus, à palavra do Evangelho. Então, é justamente por causa disso que, no final da sua carta, Pedro dirige uma palavra específica àquelas pessoas, específica àqueles homens, encorajando-os a seguirem em frente da maneira correta, exercendo o ministério que Deus lhes confiou. É por isso que logo no início do versículo 1, o apóstolo Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. A palavra rogar, utilizada aqui por Pedro, ela tem um significado muito especial. Ela diz respeito a uma apelação intensa e afetuosa que você faz a uma pessoa, aqui no caso, aos pastores, para que eles pudessem desempenhar os seus respectivos ministérios. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, amigos e amigas, o título da nossa mensagem, o título da nossa meditação na noite de hoje é o seguinte: Conselhos para uma liderança piedosa. Conselhos para uma liderança piedosa. Antes de mais nada, é preciso nós enfatizarmos que aquilo que a gente vai meditar aqui nesta noite de hoje não é específico apenas para os líderes. De certa forma, os princípios que nós iremos estudar são princípios que servem para todo e qualquer tipo de liderança, seja em qual for o ambiente em que nós estivermos liderando. Pode ser na igreja, pode ser na nossa família, pode ser no nosso trabalho, pode ser na sociedade. A palavra específica é dirigida aos pastores, aos presbíteros, mas os princípios, eles se aplicam a todo e qualquer tipo de liderança. Repito, em casa, em relação ao marido, quanto à sua esposa, quanto aos filhos, as esposas, em relação aos filhos, no trabalho, em relação aos subordinados, na sociedade, se porventura nós exercermos algum cargo público. Então, tudo isso que nós iremos considerar na noite de hoje, os princípios que nós iremos trabalhar, de certa forma são gerais e estão diretamente relacionados à nossa liderança em qualquer nível, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, quais são os pontos, quais são as verdades que nós podemos extrair aqui desse texto, que nós podemos tirar aqui dessa passagem, considerando esses princípios que são extremamente necessários para a nossa vida como um todo. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a identificação que Pedro faz com os líderes. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a identificação que Pedro faz com os líderes. Vejam aí o versículo 1. Vejam aí o versículo 1. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, dizia Pedro, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que não obstante ser apóstolo,
como Pedro era, não obstante ser um apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo pessoalmente, e de ter convivido com Cristo ao longo dos seus 3 anos de ministério, aqui nesse trecho, sobretudo aqui no versículo 1, Pedro ele se coloca na mesma condição das pessoas para as quais ele iria falar, as pessoas às quais ele ia aconselhar. Veja só que coisa interessante, veja só que coisa importante. Pedro ele era um apóstolo, e não obstante essa sua condição diferenciada, ele se nivela na mesma condição, na mesma situação das pessoas para as quais ele iria falar, das pessoas que ele iria aconselhar. Então, movido por humildade, movido por amor, Pedro ele se coloca na mesma posição dos seus exortados. É por isso que ele fala: eu, presbítero, com eles, ou eu, presbítero, como eles. Apesar, conforme nós dissemos, de ser apóstolo, a quem Deus havia chamado para desempenhar uma função especial, e Pedro ele desempenhava, até porque ele era líder da religião cristã, no seu sentido mais universal. Pedro aqui, ele fala como se fosse um pastor local. Pedro aqui, ele fala como se fosse um presbítero de uma igreja local. A palavra presbítero, que nós encontramos aqui nesse trecho, literalmente falando, significa ancião. Diz respeito àquelas pessoas mais amadurecidas, espiritualmente falando, na igreja de Cristo. É o ofício que nós temos de presbítero, é o ofício que nós temos de pessoas que ajudam no pastoreio, o desenvolvimento do rebanho, ou o pastoreio do rebanho da igreja de Deus aqui na terra. Então, veja que Pedro ele se coloca nessa mesma situação. Eu não sou apóstolo, pelo menos agora. Eu falo como se fosse um presbítero. Eu falo como se fosse um ancião. Eu falo como se fosse uma pessoa experimentada, amadurecida na fé, a pessoas que também são experimentadas, amadurecidas na fé, a quem Deus as chamou para que elas pudessem pastorear a sua igreja aqui na terra. Então, Pedro ele se identifica com aquelas pessoas. Pedro ele se iguala àquelas pessoas. Pedro ele se coloca como um presbítero de uma igreja local. E aí quando nós consideramos, meus irmãos, minhas irmãs, a gente aprende aqui nesse versículo 1 uma verdade. A gente aprende aqui nesse versículo 1 um princípio para as nossas vidas. Que verdade é? Que princípio é? A nossa maturidade espiritual, ela produz humildade. A nossa maturidade espiritual, ela produz humildade. Quando Pedro, ele escreveu essas palavras que nós temos aqui dentro de nós, ele era um senhor com aproximadamente 62 anos de idade. Aproximadamente 62 anos de idade. Pedro, ele já havia experimentado muita coisa ao longo da sua vida. Experiências positivas, experiências negativas. Então, tudo isso que ele passou, todo esse processo que ele vivenciou, desde que conheceu a Cristo, chegando nesse momento em que ele estava escrevendo essa carta, serviu para alguma coisa, serviu para desenvolver a humildade do apóstolo Pedro. É interessante porque quando você compara o Pedro dos evangelhos, e quando você faz uma análise acerca desse Pedro que escreve não só a primeira carta, mas também a segunda carta, você vê uma nítida transformação, você vê uma nítida diferença. Aquele Pedro que se arrogava, aquele Pedro que era incontido, agora não, passa a ser alguém mais amoroso, mais consciente, mais sábio, mais equilibrado e aqui mais humilde, por causa da forma, por causa da maneira através da qual ele se dirige para aqueles presbíteros. Então, é essa a verdade. Então, é esse o princípio que nós podemos extrair aqui dessa passagem. Quando nós, meus irmãos, quando nós, minhas irmãs, andamos com Deus, quando nós desenvolvemos a nossa jornada cristã, quando nós aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, isso acontece ao longo da nossa vida, através das experiências positivas, através das experiências negativas, que via de regra nós experimentamos ao longo da jornada, nós podemos ser pessoas assim,
humildes, conscientes de quem nós somos, conscientes da dependência que nós devemos ter de Deus. E foi justamente essa compreensão, era justamente esse comportamento que o apóstolo Pedro ele demonstrou nessa passagem. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, desenvolvamos a nossa maturidade espiritual. Para quê? Para que nós possamos revelar um caráter humilde em nossas vidas, conforme nós estamos estudando nas bem-aventuranças. Na verdade, é a primeira delas: bem-aventurados os humildes de espírito. Contudo, isso só acontecerá quando nós aproveitarmos os eventos da nossa vida, quando nós aproveitarmos aqueles instantes de provação, quando nós aproveitarmos aqueles momentos de bênçãos, quando nós aproveitarmos todas as circunstâncias ao longo da nossa caminhada cristã, tirando lições, tirando aprendizados, para que assim amadureçamos cada vez mais na fé, amadureçamos cada vez mais no nosso procedimento, amadureçamos cada vez mais na nossa caminhada cristã. Isso leva tempo, sim. Isso é resultado das nossas experiências, sim. Mas é algo, meus irmãos, é algo, minhas irmãs, que Deus, na sua providência, dispõe para cada um de nós, para que nós possamos nos deparar com essas coisas, para que nós possamos passar por essas coisas, para que nós possamos experimentar essas coisas e assim podermos crescer na maturidade. Como consequência, podermos desenvolver um caráter humilde em nossas vidas, tirando um pouco o orgulho do nosso coração, afastando-nos um pouco da nossa soberba, da nossa vanglória e se colocando cada vez mais na dependência de Deus, se colocando cada vez mais em submissão ao Senhor, para que Deus ele trabalhe continuamente, para que Deus ele trabalhe poderosamente nas nossas vidas e através delas, das nossas vidas, o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Então é isso que Pedro ele aqui nos ensina. Na medida em que ele se identifica com aqueles presbíteros, é essa a lição, é esta a aplicação que nós podemos trazer para as nossas vidas, enquanto povo de Deus, enquanto cristão, para que assim a nossa caminhada cristã, ela possa ser significativa, ela possa ser frutífera, e assim a gente possa cada vez mais crescer na graça, crescer no conhecimento, amadurecermos, nos humilharmos e sermos instrumentos úteis nas mãos de Deus para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Então, em primeiro lugar, o que é que nós enxergamos? Então, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? A identificação de Pedro com os líderes. Mas não só isso. Em segundo lugar, o que é que a gente enxerga? Em segundo lugar, o que é que a gente vê? O apelo que Pedro faz aos líderes. O apelo que Pedro faz aos líderes. Não percam a sequência. No primeiro momento, a edificação de Pedro com os líderes. No segundo momento, o apelo que Pedro faz aos líderes. Vejam aí, versículo 2, a parte inicial do versículo 2. 1 de Pedro 5, parte inicial do versículo 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Uma exortação verdadeira, uma exortação genuína, uma exortação sincera que Pedro faz aos presbíteros das igrejas. Para quê? Para que eles cuidassem do rebanho de Deus, para que eles cuidassem da igreja de Cristo aqui na terra, para que eles pudessem atender às necessidades espirituais que aqueles irmãos, as carências espirituais que aquelas igrejas tinham, e assim eles pudessem desempenhar corretamente o ministério que Deus havia dado a cada um. Veja que essa responsabilidade, ela não é exclusiva do pastor ou dos pastores efetivos. Veja que essa responsabilidade, ela é extensiva aos presbíteros, aos anciãos, às pessoas mais amadurecidas que exercem esse ofício na igreja de Cristo aqui na terra, no ofício de pastorear o rebanho, no ofício de atender às necessidades do rebanho, para que assim esse rebanho possa crescer, se desenvolver espiritualmente,
para que assim esse rebanho possa seguir no caminho do Senhor e assim elas possam chegar na presença de Deus, na eternidade, na consumação da sua salvação. Mas aí nós podemos nos perguntar, quais são as exortações que Pedro faz? Mas aí nós podemos nos indagar, como é que nós pastoreamos fielmente as ovelhas de Cristo, o rebanho de Deus aqui na terra? Quais são os conselhos? Quais são as orientações? Quais são as palavras que Pedro dá àqueles presbíteros de como eles deviam liderar a igreja de Cristo, o rebanho de Deus aqui na terra? São pelo menos 3 orientações, são pelo menos 3 conselhos que nós passaremos a considerá-los cada um a partir de agora. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, aqueles presbíteros, aqueles pastores, para que eles pudessem pastorear o rebanho de Deus, eles deveriam liderar voluntariamente. Eles precisavam liderar voluntariamente. É o que a gente encontra no restante do versículo 2. Olhem só o que Pedro diz aqui. Ele fala, na parte inicial, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, e aí ele especifica, não por constrangimento, veja, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, o que Pedro ensina aqui nesse trecho, o que Pedro ensina aqui nessa passagem, é que o pastoreio da igreja de Cristo, o pastoreio do rebanho de Deus, ele deve ser feito, ele deve ser realizado, não por imposição, mas ele deve ser voluntário. O pastoreio da igreja de Deus não pode ser feito por imposição, mas deve ser uma postura voluntária, uma conduta voluntária dos respectivos pastores. Ninguém, meus irmãos, ninguém, minhas irmãs, deve ser constrangido a exercer o ministério pastoral. O ministério pastoral, ele deve ser feito espontaneamente, com o propósito, com o objetivo, com a meta de agradar a Deus. Com isso, o apóstolo Pedro, através desse conselho que nós temos aqui diante de nós, ele procura combater a preguiça junto à liderança da igreja. Então, para que isso acontecesse, eles precisavam ser voluntários. Para que isso ocorresse, eles deveriam exercer o ministério com voluntariedade, com disposição, com amor, com paixão, para que assim eles pudessem demonstrar a gratidão a Deus, a gratidão ao Senhor. Quando nós consideramos essa passagem, a gente percebe aqui uma outra lição. Quando a gente considera aqui esse trecho, a gente percebe aqui um outro princípio que serve para cada um de nós. Ou seja, o exercício da liderança requer disposição. O exercício da liderança, ele requer disposição. Não seremos, meus irmãos, não seremos, minhas irmãs, bem-sucedidos na liderança que porventura nós exercermos em qualquer âmbito, em qualquer aspecto da nossa vida, se nós não tivermos disposição, se nós não tivermos interesse, se nós não formos dispostos para realizar a incumbência que nós temos sobre nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos de coragem, por isso nós precisamos de envolvimento, para que assim a gente possa liderar da maneira, para que assim a gente possa liderar da forma que Deus quer que nós lideremos. Isso serve dentro do âmbito familiar, em relação às nossas esposas, aos nossos filhos. Devemos ter essa voluntariedade, no sentido de liderá-los no caminho do Senhor, para que eles possam ter uma boa conduta, para que eles venham ter um bom comportamento. Isso acontece dentro da igreja de Cristo aqui na terra, para que os liderados, eles possam ser de fato alimentados, e assim eles possam seguir na caminhada cristã. Isso serve até mesmo no ambiente de trabalho. Precisamos ser voluntários, dispostos, termos paixão com aquilo para o qual Deus nos chamou, para que através do exercício da nossa liderança, o nome de Deus, ele venha a ser glorificado no nosso meio. Então, qual é o primeiro conselho? Então, qual é a primeira orientação que Pedro dá aos pastores e que serve de princípio para nós no exercício da nossa liderança? Nós devemos liderar e liderar voluntariamente. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós precisamos liderar prestativamente. Em segundo lugar, nós precisamos liderar prestativamente. Veja o que nós encontramos aí. Veja o que nós encontramos aí no versículo 2, a partezinha final do versículo 2. Pedro assim diz, Pedro assim ele escreve: nem por sorte da ganância
mas de boa vontade. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Além da disposição que nós falamos agora há pouco, Pedro aconselha os líderes da igreja que exerçam seus cargos de boa vontade. Pedro, ele aconselha aos líderes da igreja a que exerçam os seus cargos de boa vontade. Essa orientação, esse conselho que Pedro aqui dá àqueles líderes é um alerta contra um segundo perigo. Que perigo? O perigo da cobiça. Então, a expressão sorte da ganância que nós encontramos aqui traz a ideia de uma ganância indigna, traz a ideia de uma ganância mesquinha, traz a ideia de um lucro desavergonhado, desonesto. Então, não era isso que Pedro queria para a sua liderança. Liderem com prestatividade e não movido por determinada vontade de ganhar, no seu sentido material, no seu sentido financeiro, de maneira ilícita. Não, jamais. Então, Pedro, ele está trabalhando a motivação correta que deveria haver, a motivação correta que deveria existir no coração daqueles pastores para que eles fossem fiéis a Deus e assim pudessem pastorear fielmente a igreja de Deus aqui na terra, sem ganância, sem visar o lucro, mas de boa vontade, espontaneamente, de maneira prestativa, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. E isto, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, nos leva a uma outra verdade, nos leva a um outro princípio para as nossas vidas, ou seja, o exercício de liderança, ele exige de nós doação. O exercício de liderança, ele exige de nós doação. Quando nós somos líderes em qualquer ambiente, quando nós somos líderes em qualquer aspecto da nossa vida, existe essa exigência que recai sobre nós. Devemos nos dar, devemos nos doar muitas vezes a nossa reputação, doar em outros momentos o nosso tempo, doar em outros instantes o nosso esforço, doar em outras circunstâncias a nossa saúde, doar os nossos dons, doar os nossos talentos. É assim que a gente exerce a nossa liderança na nossa vida. Mais ou menos foi como Cristo fez. Mais ou menos foi como Cristo, ele nos deu o exemplo. Ele se deu inclusive a sua própria vida. Então, muitas vezes a gente tem uma inversão de valores. E muitas vezes a gente percebe que liderança é só mandar, é só se beneficiar. Não, meus irmãos. Não, minhas irmãs, jamais. Liderança que a liderança, ela se dá. Liderança que a liderança, ela se doa. Esse é o verdadeiro tipo de liderança, este é o verdadeiro exercício de liderança que nós encontramos na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Então, se nós quisermos ser bons líderes em nossa casa, então, se nós quisermos ser bons líderes na igreja, se nós quisermos ser bons líderes no trabalho, a gente precisa conjugar corretamente esse verbo: doar. Se dá. Por quê? Porque é somente assim que nós exercemos uma liderança genuína, uma liderança verdadeira. Então, quais são os conselhos que Pedro aqui dá aos pastores? Em primeiro lugar, eles deveriam liderar voluntariamente. Em segundo lugar, eles deveriam liderar prestativamente. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eles deveriam liderar referencialmente. Veja aí o que nós encontramos no versículo 3. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra do Senhor: nem como dominadores dos que vos foram confiados. Veja agora, antes, tornando-vos modelo para quem? Ou de quem? Do rebanho. Tornando-vos modelos do rebanho. Então, depois de Pedro avisar acerca do perigo da preguiça, depois de Pedro avisar acerca do perigo da cobiça, ele alerta aos líderes, ele alerta aos presbíteros a serem modelos para os seus liderados. Pedro, ele exorta a liderança a que ela fosse modelo para quem? Modelo para os seus liderados. Essa palavra modelo, que nós encontramos aqui no versículo 3,
ela tem um significado bem específico, ela tem um significado bem peculiar, ela tem a ver com molde. Na verdade, era a palavra que descrevia a marca que você faz quando você bate em alguma coisa. Às vezes acontece isso, né? Às vezes você sofre uma pancada e fica no seu corpo a marca do objeto em que você sofreu a pancada. É daqui que se extrai essa palavra molde, que o apóstolo Pedro, ele coloca aqui diante de nós. Então, no desejo do apóstolo, os presbíteros, eles deveriam ser exemplo para a igreja. Exemplo de quê? Exemplo de temor. Exemplo de quê? Exemplo de santidade. Exemplo de quê? Exemplo de piedade. Exemplo de quê? De amor, de prestatividade, de voluntariedade, de disposição, de empenho, enfim, de tudo que era necessário para que eles fossem modelo, para que eles fossem liderança, para que eles fossem referência para os seus liderados. Então, uma vez que eles estavam à frente da igreja de Deus, uma vez que eles estavam à frente do rebanho de Deus, eles deveriam ter essa consciência, eles deveriam ter esse entendimento. Eles exerciam a liderança? Sim. Eles estavam conduzindo a vida das pessoas? Sim. Eles deveriam ter ou dar exemplo, para que assim essa liderança pudesse ser exercida de maneira correta, pudesse ser exercida da maneira como Deus quer que de fato ela venha a ser exercida. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente extrai um outro princípio, a gente extrai uma outra verdade para as nossas vidas. Que princípio é? Que verdade é? O exemplo, meus irmãos, o exemplo, minhas irmãs, é a melhor forma de nós liderarmos. O exemplo é a melhor forma, o exemplo é a melhor maneira de nós liderarmos. É necessário, irmãos, é necessário, irmãs, irmos adiante das pessoas que nós estamos liderando. Os nossos filhos dentro do nosso lar, as nossas esposas dentro da nossa casa, os crentes dentro da igreja de Cristo, os funcionários a que nós lideramos, os nossos subordinados, enfim, toda e qualquer pessoa que Deus coloca sob a nossa administração. Precisamos ser modelo, precisamos ser referência de conduta, de comportamento, de palavra, de iniciativa. Por quê? Porque nós temos uma facilidade muito maior de aprender através do exemplo. Nós temos uma facilidade muito maior de aprender através daquilo que a gente vê nas pessoas, porque é isso que de fato impacta a vida delas. Muitas vezes nós somos mal sucedidos em determinadas áreas da nossa vida, sobretudo no exercício da nossa liderança, porque a gente não considera essa necessidade, porque a gente não considera essa obrigação de quê? De sermos exemplos, de pensar que as pessoas estão nos olhando, de considerar que as pessoas estão nos observando, quer seja no sentido positivo, quer seja no sentido negativo. Então, quanto mais nós dermos exemplos positivos, quanto mais nós procedermos da maneira correta, mais nós estamos impactando positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que a gente vê com Cristo, com o nosso Salvador. É assim que a gente vê em nossas vidas, em todo e qualquer ambiente que porventura nós estivermos. Então, é assim também que Deus quer que nós lideremos, sendo referência, sendo modelo, sendo padrão a ser seguido, a ser observado. Então, você encontra aqui três formas. Então, você encontra aqui três maneiras de exercer a liderança: de maneira voluntária, de forma prestativa e também de forma referencial. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, o que é que fica de aplicação para nós? O que é que fica de vivência para nós? Tenhamos na pessoa de Cristo o modelo perfeito de liderança em relação às nossas vidas, porque Cristo é o nosso Salvador e Ele tem disposição, como de fato teve disposição para nos salvar. Cristo, Ele é o exemplo perfeito de liderança. Por quê? Porque Ele se prestou e se presta a nos auxiliar. Quando nós olhamos essa qualidade da pessoa de Cristo, a gente percebe justamente isso. Ele não só se dispôs a vir à terra, a tomar a forma humana, a sofrer e a morrer no Calvário, mas até hoje, meus irmãos, até agora, minhas irmãs, Cristo ele permanece prestativo em relação a cada um de nós, de maneira voluntária, nos auxiliando, nos conduzindo, nos orientando, para que assim nós possamos estar sempre sendo assistidos pela sua graça em nossa vida. Cristo é o modelo perfeito de liderança, porque Ele é o exemplo perfeito para cada um de nós.
exemplo de temor, exemplo de santidade, exemplo de sujeição, exemplo de obediência a Deus, que jamais pode ser igualado, jamais pode ser suplantado por qualquer outra pessoa. Então, quando a gente pensar em liderança, ou no exercício correto da liderança, quem nós devemos enxergar? Quem nós devemos ver? Cristo, 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 até mesmo para nos auxiliar a exercermos a liderança nas nossas vidas. Afinal de contas, como pessoas que nós somos, como seres humanos que nós somos falhos, inclusive no exercício da nossa liderança, em qualquer nível, em qualquer ambiente que porventura nós estivermos, e nós precisamos de uma orientação, nós precisamos de um modelo. E qual é o nosso modelo? É Cristo Jesus, aquele que lidera voluntariamente, aquele que lidera prestativamente, aquele que lidera de maneira exemplar, para que nós possamos ter nele o modelo perfeito de liderança. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, que até nisso, meus irmãos, até nisso, minhas irmãs, nós não somos desassistidos, até mesmo na condução da nossa liderança, até mesmo na condução do exercício da liderança, nós temos Cristo como exemplo perfeito para as nossas vidas. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então, no primeiro momento, o que é que nós temos aqui nesse texto? Pedro, ele se identificando com os líderes. No segundo momento, o que é que nós vemos aqui nesse trecho? Pedro, ele apelando aos líderes. Mas qual é a terceira verdade? Qual é o terceiro ponto que nós encontramos aqui nessa passagem? A recompensa que Pedro ensina dos líderes. A recompensa que Pedro ensina dos líderes. Qual é a recompensa que um líder tem? Qual é a recompensa que um líder receberá, uma vez que ele for fiel no exercício da sua liderança? Pedro diz, Pedro fala, aonde? Versículo 4, abram aí por favor, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. O que é que nós encontramos aqui nesse trecho? O que é que nós encontramos aqui nesse verso? O destaque, meus irmãos, o destaque, minhas irmãs, que Pedro faz acerca do prêmio a ser recebido pelos líderes que desempenharem fielmente os seus ministérios de liderança. O prêmio que nós iremos receber. Pedro, ele fala aqui de uma coroa gloriosa, uma inacessível coroa de glória. Vale a pena aqui nós chamarmos a atenção para o significado da palavra inacessível que nós temos aqui nesse trecho. Literalmente falando, significa algo que permanece para sempre. Literalmente falando, significa algo que permanece eternamente. Então, esse é o prêmio que os líderes irão receber. No caso aqui específico, os presbíteros irão receber. Ou seja, eles vão receber uma coroa que é gloriosa. Mas não é uma glória temporária, que existe hoje, não existe amanhã. Não é uma glória que tem tempo limitado de permanecer no estado de glorificação. Não, mas é uma glória eterna, para todo sempre, continuamente, indefinidamente. É essa a coroa que Deus ele tem preparada para aquelas pessoas, para os seus ministros, para os seus presbíteros que forem fiéis no exercício dos seus ministérios. É interessante porque quando você olha aqui para esse texto, é interessante aqui quando você olha aqui para essa passagem, Pedro dá mais duas outras informações em relação a esse prêmio. Em primeiro lugar, Pedro diz quem vai nos dar esse prêmio, ou seja, o doador desse prêmio. E Pedro também nos diz quando é que esse prêmio ele vai ser dado aos ministros, aos presbíteros que forem fiéis. Quem é o doador desse prêmio? Ele fala, o próprio Senhor Jesus Cristo, a quem ele chama aqui de Supremo Pastor. Essa expressão Supremo Pastor, que nós encontramos no versículo 4, literalmente falando, significa o primeiro e maior pastor. O primeiro e maior pastor. E quando é que ele vai nos dar esse prêmio? Quando é que ele vai nos dar recompensa pela fidelidade do nosso ministério? Quando? Pedro também fala, quando ele retornar em glória
para buscar a sua igreja, quando Ele retornar em glória para buscar o seu povo aqui na terra. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, o ministério pastoral, no caso aqui específico, exercido pelos pastores, exercido pelos presbíteros, uma vez que ele é feito com a motivação correta, ele vai produzir uma recompensa, que não é para essa vida. Ele vai produzir uma recompensa que é eterna. Ele vai reproduzir essa circunstância em que o próprio Supremo Pastor irá nos premiar pela nossa dedicação, pelo nosso zelo, pela nossa fidelidade, pelo nosso temor, pela nossa sujeição, enfim, por tudo aquilo que nós tivermos feito corretamente no exercício do ministério para o qual Deus Ele nos chamou. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Então, se de um lado nós temos os espinhos dentro do exercício ministerial, quando nós somos pastores, quando nós somos presbíteros, dentro dessa incumbência que Deus nos dá, de poder estar orientando o seu povo, de poder estar conduzindo o seu rebanho, de poder estar ensinando aquelas pessoas que fazem parte da sua igreja, e a gente sabe que a tarefa é difícil, a gente sabe que a tarefa ela é árdua, e ela vai perdurar toda a nossa vida aqui na terra. Contudo, nós temos da parte de Deus essa promessa. Que promessa? Que um dia, uma vez que nós formos fiéis, que um dia, uma vez que nós formos zelosos, o próprio Cristo, quando retornar em glória, nos dará uma coroa que nunca findará a sua glória, uma inacessível coroa de glória. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena continuarmos constantes na labuta no reino do Senhor. Vale a pena enfrentarmos as dificuldades que nós enfrentamos dentro do exercício ministerial para que a igreja de Cristo ela venha a ser conduzida aqui na terra. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, é uma tarefa muitas vezes triste, mas uma vez que nós cumprirmos com essa missão, nós vamos receber uma coroa gloriosa das mãos do próprio Cristo, das mãos do próprio Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós encontramos uma outra verdade, nós encontramos um outro princípio para cada um de nós. Ou seja, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos garante bênçãos eternas. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos garante bênçãos eternas. É este o princípio que nós encontramos na palavra. É este o princípio que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E não é diferente quando nós exercemos a nossa liderança na família. Não é diferente quando nós exercemos todo e qualquer tipo de liderança na igreja. Existe de nós o quê? Fidelidade. É a mesma coisa que acontece a nós pais. Quando nós procuramos liderar os nossos filhos, quando nós procuramos liderar os nossos cônjuges, levá-los cada vez mais ao caminho do Senhor, fazermos isso com disposição, fazermos isso com desvelo, fazermos isso com temor, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde os frutos virão, e mesmo que eles não venham na eternidade, nós seremos recompensados por causa da nossa fidelidade. Às vezes, como pais, às vezes como mães, a gente fica um tanto quanto apreensivo. Será que vai surtir o trabalho que eu exerço em relação aos meus filhos? De pregar o evangelho, de orar por ele, de testemunhar para ele. Será que um dia ele vai experimentar a salvação assim como eu experimento? Os resultados, eles são de Deus. Os resultados, eles são do Senhor. A nós compete agir com o quê? Fidelidade. A nós compete agir com o quê? Com disposição. Para quê? Para que, conforme a vontade de Deus, Ele esteja produzindo a sua boa obra no coração dos nossos familiares. E assim Ele possa produzir salvação, e assim Ele possa gerar salvação, redenção, reconciliação com Ele, para que desta forma a sua salvação possa atingir não só a nós, mas também toda a nossa casa, por de certa forma é uma promessa de Deus em relação a cada um de nós. Eu me apego muito àquele texto lá de Atos dos Apóstolos, logo na pregação do Pentecostes, porque a promessa de salvação não era só para os apóstolos, nem tampouco para aquela geração, mas também para os seus filhos. Então, é a nossa responsabilidade enquanto pais, é o nosso compromisso enquanto mães, de que sermos zelosos, liderarmos, conduzirmos os nossos de maneira fiel, esperando em Deus, porque independente de qualquer coisa, na eternidade, Deus, Ele vai nos recompensar pela nossa fidelidade. Aprendamos isso, meus irmãos.
Aprendamos isso, minhas irmãs, e nos estimulemos cada vez mais nesse caminho, para que assim a gente possa ver o agir de Deus em nossas vidas. Então, sejamos fiéis ao nosso chamado, sejamos fiéis ao ministério que Deus ele nos designou, enquanto pais, enquanto mães, enquanto os líderes da Igreja de Cristo aqui na terra. Façamos aquilo que Deus quer, nos sujeitemos à sua vontade, nos submetamos aos seus propósitos, mesmo que a gente não veja frutos visíveis, frutos humanos, que saibamos, que tenhamos consciência, que fomos fiéis, e no final de tudo, Deus ele há de nos recompensar para a glória e louvor do seu santo e excelso nome. Disto podemos ter certeza. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, nesta noite de hoje, o que foi que nós vimos? Nós vimos o apóstolo Pedro dando alguns conselhos. Dando alguns conselhos a quem? Aos presbíteros, aos anciãos, aos mais amadurecidos espiritualmente falando, das igrejas para as quais Pedro ele está escrevendo. E o que é que ele faz? Em primeiro lugar, ele age com humildade, se identificando com os líderes. Em segundo lugar, ele dá conselhos diretos a estes líderes, para que eles liderassem com voluntariedade, com prestatividade e também de maneira referencial, sendo modelo para aqueles irmãos. E o que é que Pedro fala ainda? Da recompensa que aqueles líderes receberiam, uma vez que tivessem sido fiéis a Deus, uma vez que tivessem sido fiéis à palavra do Senhor. Contudo, antes de nós concluirmos, nós queríamos dirigir uma palavra específica àquelas pessoas que ainda não foram salvas, aquelas pessoas que ainda não experimentaram da beleza e da graça do Evangelho. Em que sentido? No sentido de chamar a sua atenção, meu amigo, no sentido de chamar a sua atenção, minha amiga, para a pessoa de Cristo, o nosso perfeito pastor. Ele é, Cristo Jesus, o nosso perfeito pastor. Ele é o excelente pastor das nossas almas. Tanto é que ele foi voluntário, dando a sua vida em favor dos pecados do seu povo. Tanto é que ele foi voluntário em vir aqui à terra, em se encarnar, em viver conosco, em sofrer como pecador, para que assim ele pudesse nos dar da sua salvação, da sua redenção. Cristo, ele é o modelo perfeito de pastor, porque ele é prestativo em relação ao seu povo, de auxiliá-lo ao longo da sua caminhada, de dar tudo aquilo que é necessário para que este povo possa ser suprido espiritualmente e assim chegar salvo nas mansões celestiais. Ele é o pastor perfeito porque ele é o modelo perfeito de conduta, de comportamento, de vida diante de Deus, de vida diante do Senhor. E é deste pastor que você precisa, é deste pastor que você carece, para que você possa entregar a sua vida, para que você possa reconhecê-lo como Senhor da sua existência, para que você possa clamar perdão em relação aos seus pecados e hoje você viver uma nova vida em Cristo Jesus. E hoje, a partir de hoje, você ser conduzido por esse supremo pastor, para que assim você possa andar durante a sua existência terrena, na sua presença e na eternidade, viver eternamente com Ele para todo sempre. Então, que você se volte para Ele. Então, que você se volte para esse Cristo, reconhecendo como supremo pastor, como perfeito pastor, como condutor perfeito da sua vida, para que assim todas as bênçãos, para que assim todas as benesses do Evangelho se tornem realidade na sua vida, não só agora, mas sobretudo na eternidade. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele nos auxilie ao longo da nossa caminhada, no exercício de liderança, em qualquer nível que porventura nós realizarmos, e que nós possamos fazê-lo conforme a sua palavra, para a glória do seu nome, sendo assistido por Ele, não só agora, mas para todo sempre. Então que Ele nos abençoe e que Ele seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.